Então, seguindo, no trecho que o Ninig ele vem para a Terra, ele vai encontrar uma moça muito bonita no riacho ali, e aí ele pergunta o nome dela, e o nome dela é Princesa das Flores das Árvores. Aí ele fala, nossa, eu gostei muito de você, gostaria de ficar com você. Ele não perdeu muito tempo, desceu já, né, encontrou ela. E aí ela falou, não, mas você tem que pedir permissão para o meu pai. Quem é o seu pai? É o Deus que governa as montanhas. Aí eu falei, tá, então vamos lá. E aí ele vai, só que o pai sabe quem ele é, né? E aí ele vai falar, nossa, ele fica muito lisonjeado. Muitíssimo lisonjeado. E aí, tão lisonjeado está que ele, em vez de oferecer a filha dele, Princesa das Flores, das Árvores, também resolveu oferecer a outra filha dele, que é a filha das rochas. Só que o Ninig, quando o pai, o Deus que governa as montanhas, disse isso, lógico que ele não falou não, mas quando as duas chegaram para ele sentiu repulsa. Ele sentiu repulsa ao ver a Princesa das Rochas. Por quê? Porque ela era feia. E aí o que ele fez? Devolveu ao pai e acolheu apenas a Princesa das Flores. E aí naquela noite, os dois, no clássico a gente não é muito pornográfico, a gente sugere. No clássico a gente fala coisas como os dois, ai que bonito, os dois se tornaram um. Todo mundo já imaginou, né? O Deus que governa as montanhas ficou tão decepcionado, sentiu-se humilhado por Ninig. E por quê? Por ter devolvido a Princesa das Rochas. E com pesar enviou a seguinte mensagem ao genro. E agora eu gostaria de... Deixa eu ver alguém que tem cara de Deus que governa as montanhas. Você. Vem aqui, você pode ler para mim o que ele mandou de carta para o Ninig? Ele não tem cara de Deus das montanhas? Esse pedacinho. Aqui? É. Caro Ninig, devo contar a razão que me levou a ofertar minhas duas filhas a você. Se você aceitasse a mais velha, a Princesa das Rochas, a vida de seus filhos seria imutável e inabalável, como a das pedras, apesar das nevascas intensas e dos fortes vendavais. Ofereci também a mais nova, a Princesa das Flores, com o objetivo de que a vida de seus descendentes fosse como das flores das árvores, frutífera e cercada de encanto. No entanto, você rejeitou a Princesa das Rochas e acolheu somente a Princesa das Flores. Por conta de sua escolha, a vida de seus filhos será efêmera como a das flores. Muito bem, muito obrigada, Deus, que governa as montanhas. Vocês viram que aqui é a base que explica, na verdade, o raciocínio que explica por que os imperadores do Japão morrem. Quando ele fez essa escolha, ele se humanizou. Então, ele deixou de ser eterno pelo amor. E aí, isso se liga, na verdade, às grandes explicações do porquê a vida também é efêmera. E aí, eu vou entrar com uma coisa que a gente chama de Mujō, é o J, como eu falei, que tem um som de D, né? Mujō, que quer dizer efemeridade, transitoriedade, né? E a gente tem dois conceitos que vêm em cima desse Mujō, que a gente trabalha muito no decorrer da história da literatura japonesa, né? Uma delas é essa questão de você transformar o seu presente, as suas escolhas, digamos assim, sempre tentando ser fiel ao que você sente. Que foi o que o Ninig, entre aspas, nos ensinou. Que vem representado pela Princesa das Flores.
E a Princesa das Rochas, que foi rejeitada, é um outro segmento da literatura que vai trabalhar muito com filmes que vocês já devem ter assistido de mulheres rancorosas. Vocês não devem conhecer nenhuma, acho. Ninguém aqui é de mulher, certo? Aquelas mulheres frustradas, rancorosas, invejosas, que são vingativas, né? A origem dela é justamente pela rejeição, né? Então, esse tema é muito trabalhado no decorrer, né? E aqui a gente percebe, a gente quase não tem assim, ilustrações, figuras no clássico sobre essa mulher, porque é apenas uma ideia, né? De como uma pessoa pode ser vingativa quando ela é rejeitada. Então, aqui, quando ele fica, lógico, ele vai ficar com a princesa, ele fez essa escolha, então ele sente que a vida, na verdade, a partir dessa escolha, ele tem que transformá-la de algum modo como se fosse uma flor. A flor é um símbolo de efemeridade, vocês percebem? Porque tem o nascimento, o florescimento e a queda. Então, quer dizer, são vários ciclos que vão se trabalhando aí na vida desse casal, no decorrer da obra. Agora aqui, eu vou passar para vocês o livro que é a tradução, na verdade é uma recriação dessa obra do século VIII, que eu e uma professora muito querida, professora Nana, de literatura clássica, nós fizemos a leitura diretamente do clássico, mas para um público infanto-juvenil, que não é o caso de vocês. Mas o legal é as ilustrações. Tem muita ilustração, né? E é feito com técnica de origami e de umas coisas assim bem complexas. Eu nem vou falar aqui porque vai que o Carlo vai assistir um dia, ele vai me matar. Mas é umas técnicas muito japonesas, inclusive, né? Então é um jeito artístico de mostrar essa coisa do movimento. Continuando agora a questão do Mujō, a gente sabe que esse conceito vai ser retrabalhado junto com o conceito budista de transitoriedade. E a gente vai ver muitos exemplos disso, de momentos, né, de captar essa questão da transitoriedade, por exemplo, no haikai, né, que é o haiku do japonês, que são frases curtinhas, 5, 7, 5. E aí, olha só, tem uma muito famosa aqui do Basho, que um poeta muito famoso do período Edo, ele nasceu em 1644 e morreu em 94. Quer dizer, nesse ínterim aqui, ele um dia estava à noite e fez o seguinte haiku. Só que tem um porém, tem um jeito de ler esse haiku. Existem uns espaços que você tem que dar entre uma ideia e outra. Por exemplo, se eu falasse assim para vocês, ó, muita imaginação nessa hora, certo? Nesta noite, ninguém pode. Ninguém pode. Aí vocês estão pensando o que não pode. Só que aí eu vou enxugar essa vasta resposta que poderia ter. Dormir. Então, nesta noite, ninguém pode, aí tem um respiro, porque ele está falando com o leitor também. Dormir. Aí você voltou com ele. Tá com ele. Ele falou dormir. E aí vai, mas por quê? Aí dá uma pausa novamente. E aí ele vai apontar. Lua cheia. Não sei se vocês percebem essa questão de trazer um momento, por exemplo, a lua cheia. Vocês sabem o que simboliza a lua cheia? Lobo, não é o lobisomem. Também, né? Mas a lua cheia é justamente um momento que normalmente a gente está mais sensível. E quando a gente está mais sensível, a gente tende a pensar muito. Inclusive coisas que normalmente a gente não pensaria. A gente se ocuparia para não pensar. A lua cheia tem um poder magnético de trazer algumas coisas que estão muito escondidas. E o que isso quer dizer na prática? Ele está com insônia, porque ele está com muitos problemas, ele está pensando muita coisa. Esse seria uma boa definição de insônia, indiretamente falando, sem falar. Então, quer dizer, quando você fala de lua cheia, ou vai falar
de uma coisa que seria o normal, que seria dormir, e não estar fazendo isso, né, é muito significativo. Aí teria que perguntar, ué, mas o que será que não faz dormir? Quais são as preocupações? Aí era interessante ler as ontologias poéticas. De qualquer modo, o que nós temos em comum com ele em 1600 e nós agora? A noite, não é? Noite ainda existe. E a lua cheia. Vocês costumam ver a lua? Só de vez em quando. Bem? Às vezes a gente nem olha, não é? Não dá, tem tempo. Mas isso é muito importante na cultura japonesa. E principalmente na literatura. As estações do ano. A gente usa esse tal do Kigo, que literalmente são palavras, né, de estação, das estações. E como nós estamos no sul, só para a gente não ficar meio confuso, eu coloquei o que nós estamos agora, vocês concordam? A gente está no inverno, certo? Está todo mundo de blusa. E lá no Nihon, quer dizer, no Japão, é verão. Então, toda vez que a gente fala em Kigo, eu só estou pondo um exemplo de cada. Tem assim, dicionários sobre isso. A primavera, normalmente, ela é representada por alguma flor. Pode ser cerejeira, pode ser ameixeira, aí depende. Mas, em si, é a flor. A flor é o símbolo da estação. O entardecer no verão, porque a gente sabe que o verão é muito quente. Então, quando está no finalzinho da tarde, já está aquele fresquinho, né? E tem o sol descendo ali. Então, quer dizer, essa imagem do entardecer é um símbolo do verão. No outono é a lua. Aí vocês vão falar, esse bashō que eu acabei de ler, justamente, foi feito em outono. E no final tem a neve, né? Que também é um grande símbolo do inverno. Para nós não faria muito sentido, não é? Porque nem hoje as geladeiras frost free não tem aqueles gelinhos. As geladeiras antigas tinham, vocês já viram? Que tem uns gelinhos assim, parece uma neve. Enfim, nós não teríamos muito Kigo na parte de inverno, não nesse sentido de neve. Ou seja, tudo que se está colocando como simbologia de Mujō, como transitoriedade, a gente tem uma relação direta com as coisas da natureza. Isso que eu estou querendo dizer. Quando vocês forem ler o texto, vocês vão perceber que essas palavras ele está citando no texto. Né? Ele vai falar, mas como se vocês já meio que soubessem, né? A importância do Kigo, por exemplo. Né? Então ele não vai explicar muito sobre isso, ele vai pôr entre parênteses, né, alguma referência. E para provar isso, no parágrafo 3, que é um pouquinho longo, mas no meinho ali, ele vai querer justamente fazer isso. Ele vai falar dessa noção de tempo cíclico, ele vai falar assim mesmo, tempo cíclico. O que quer dizer as estações de ano. E aí ele vai desenvolver um pouquinho mais a ideia e vai falar assim, ó, os acontecimentos não se limitam a uma vez. Eles ocorrem várias vezes, porque cada verão é um verão agora, um verão depois, são vários verões. Então, quer dizer, o acontecimento não se limita a uma vez, ele vai acontecer várias vezes em uma determinada estação, por exemplo. Mas ocorrem várias vezes de modo único. Então, se vocês vão fazer uma viagem para a praia em janeiro, no verão, é uma viagem. Vocês podem ir no mesmo lugar, na mesma casa, etc., no outro ano. Fazer o mesmo trajeto, inclusive, e levar as mesmas pessoas, mas é outra experiência. Essa coisa do cíclico não quer dizer que diminui a importância do significado do momento. É isso que ele está frisando no parágrafo 3. Então ele fala que isso, de poder repetir várias vezes a mesma coisa, tem um efeito contrário, que é transformá-lo sempre em único. Então, essa coisa de achar, eu vou fazer isso 10 vezes mesmo, então eu vou fazer de qualquer jeito, não funciona. Para ele está falando que na cultura japonesa, essa questão do tempo cíclico, ela tem um efeito de sentido na vida muito importante.
Porque ele sabe que apesar de existir algumas repetições, você pode transformar em único cada mudança, né? Cada vez que você vai fazer alguma coisa. Aí do lado de cá, ele vai falar isso do Kigô. A única explicação que vocês vão ver no texto é isso que está aqui em parênteses. Termos sazonais do haiku. Aí ele vai falar Kigô, ele vai definir o que é Kigô, né? Mostram todas as estações do passado, do presente e do futuro. Porque a neve sempre vai existir. Os entardeceres sempre vão ocorrer. Então é nesse sentido. E quando ele explica isso, ele está dando a entender que um poema que você lê, que foi escrito no século 8, 10, 12, 15, que tem um elemento chave, que é a lua, no decorrer dessas obras, cada momento é único. O foco não é a lua, é o que acontece com o fato de ter a lua. Então, ele é apenas uma referência. É isso que a gente tem que ter em mente quando a gente lê uma obra literária, por exemplo, né? Que tem os usos do Kigô. Ok? Tudo bem? Ok. Bem, agora é assim. Vocês já viram esse filme? Quem não viu? Não acredito. Ó, fim de semana agora vai chover. Então, pipoca. Bem, esse filme ele vai tratar um momento da história do Japão em que o tradicional e o novo estão, o pensamento, na verdade, tradicional e o novo estão tentando ocupar o seu espaço na sociedade. E aqui eu coloquei isso aqui mais como referência. Então tem o samurai, que é de uma linhagem muito antiga, né? Que está no governo, inclusive, ele inclusive foi professor e tutor do imperador Meiji, né? Que justamente assumiu esse período do Japão, no final do 19, começo do 20, para trazer o Ocidente, as ideias do Ocidente para o Japão. E esse lado de cá, que vocês conhecem, né? As meninas conhecem esse cara muito famoso, o Tom Cruise. Ele ficou 6 meses no Japão tentando treinar, né, uma coisa da espada, essa coisa da caligrafia, e pegar, como diz, o ritmo, né, o ritmo que ele teria que começar a acostumar para se movimentar dentro do cenário, inclusive. Com essas ferramentas que eu estou dando para vocês, a minha ideia é exatamente essa aqui, ó. Quando você já tem alguns instrumentos, algumas informações, e agora é atacar ela. Esse negócio de atacar, o que significa para nós em termos de leitura? Quando vocês leem uma coisa e têm uma dificuldade em algo, a intenção normalmente é ter um glossáriozinho. Aí é dica de prática de leitura mesmo, principalmente com os textos assim. E justamente isso que eu estou explicando para vocês, Kigô, essas coisas assim, tem alguns textos disponíveis em português, por exemplo, na biblioteca aqui da Casa de Cultura Japonesa, ou nas bibliotecas mesmo que já tem alguma coisa sobre, né? Não é uma coisa tão novidade, mas teria que ir atrás, ou na internet, como vocês veem. Às vezes tem algumas referências muito boas, né? Então, não pode ter preguiça, é isso que eu estou querendo dizer na leitura. A gente não pode deixar passar muita coisa, porque senão chega uma hora vocês não estão realmente entendendo mais nada. Então, isso de vamos lá é exatamente isso. Tem que arregaçar a manga e ir atrás das informações para complementar a falta de conhecimento de algum termo ou conceito. E aí vem uma coisa muito complexa, aí vocês respirem fundo, porque agora é uma coisa assim, eu estou tentando compactar uma coisa que normalmente a gente teria talvez 1 ano de curso, no caso do japonês. Essa questão na noção de tempo, essa coisa do sistema tempo-aspectual. Porque tudo isso que eu estou falando, eu só consigo falar sobre isso porque no modo como se expressa esses conceitos, está na língua japonesa. Tá? Aí a gente entra na língua, não estou falando só da literatura, mas uma coisa muito chão. Ó, vou tentar explicar uma coisa que eu acho meio assim, mas depois vocês me perguntem se não entenderam. Ó, existe uma coisa que a gente chama que
presentificação, que eu coloquei aqui, que ele está usando no texto, quer dizer, foi traduzido como presentificação. O que é presentificação? Se eu acabei de falar para vocês que existe aquela coisa das estações do ano cíclicas, e que um acontecimento ele vem acontecendo ao longo do tempo, ciclicamente, mas única. Isso significa que se é única é porque ela tem alguma coisa de presente. Então, toda vez que acontece é uma coisa, uma coisa, uma coisa. Então, não tem essa questão que a gente normalmente faz o recorte presente, eu estou parada aqui, o que aconteceu ficou passado, o que vai acontecer futuro. Não tem isso. Pelo menos em termos de linguagem ali, né? Estou falando isso do clássico, tá, gente? Aí, o que isso quer dizer na prática? Não se limita a relacionar o acontecimento ao momento da fala. E, portanto, aí vem, hein, gente? E, portanto, a cena é descrita como anterior, simultâneo e posterior ao momento da produção do texto. O que isso quer dizer? Que o locutor, né, quem está escrevendo, leva o destinatário, que normalmente somos nós, quem está lendo, né, a contemplar junto com ele as situações a partir de um ponto de vista comum, tanto ao locutor quanto ao destinatário, ou um ponto de vista comum a ambos. O que isso quer dizer? Que privilegia a adesão. Vamos simplificar. Todo mundo entendeu? Ai, que bom, ninguém entendeu. Porque assim, é mais fácil explicar assim. Eu vou falar para vocês assim, gente, eu vou contar, vamos lá para o século XII, lá na corte. Aí vocês todos falam assim, vamos, uma máquina do tempo. Todos nós, então a gente imagina, agora estamos no século XII. Aí vocês já estão vendo aquelas moças com 12 kimonos arrastando aqui, assim, né, arrastando o kimono aqui. Estamos lá. Se nós estamos no local, eu não preciso ficar falando passado. Eu falo assim, olha, fulana está vindo, ela está aqui. E eu posso falar como se estivéssemos lá. Aí eu não preciso usar nenhum outro tempo, eu posso usar o presente. E o presente faz sentido. E é isso que ele está falando da presentificação. Quando você muda, você sai do tempo, você passeia no tempo, você pode sempre estar no presente, em qualquer tempo. É isso que, na prática, quer dizer essa coisa da presentificação. Na língua japonesa, existem marcas que justamente são advérbios de tempo, etc., são muito desenvolvidos por conta disso. Os advérbios de tempo são como máquinas do tempo. Conforme ele vai falar que você vai em tal lugar, você vai. Chegou lá, aí você está vendo lá junto o que está acontecendo. Então, é um pouco isso que o Kato tenta descrever no quarto parágrafo que vocês vão enfrentar. Então, primeiro, didaticamente, ele vai falar das estações do ano, mas ele já pressupõe que vocês já têm uma ideia do que é isso, presentificação, que é essa coisa de você se mover no tempo e não ficar parado num tempo e contar uma coisa que aconteceu, né? Então, isso que ele está brincando. Aí, como vocês têm história aqui, então acho que vocês vão, quem é de história vai adorar. Tem que entrar um pouquinho em alguns fatos. De onde vêm esses materiais que são contados no Kojiki, por exemplo, né, nessa primeira obra? Existem esses kofun que a gente fala, que são, na verdade, grandes túmulos. Na verdade, tem um kanji, tem um ideograma aqui, que é de antigo, né? São tumbas antigas, túmulos antigos, que são isso aqui, ó. Tá vendo? Isso aqui é de um só, que é em Osaka. Parece uma chave, né? Bem, tem vários. Outro dia eu estava vendo um site, outro dia já faz um tempo, uns um ano atrás, um site que estava falando que isso aqui, como parece uma fechadura, tem a ver com OVNI, sabe? Aí você vendo lá de cima, né? Assim, sabe, super bem produzido o vídeo, YouTube aí. Aí parece que assim, lá de cima você vê isso aí, né? Aí todo mundo fala, nossa, é a chave do portal para você conseguir ir em outros mundos e tal, né? Pode ser mesmo, ninguém sabe, eu não ponho a mão no fogo. Mas de qualquer modo, o que tinha lá dentro? Tinha esses haniwa que a gente fala, que são de terracota, né? Que aí, com isso a gente consegue, né, entender como é que era vestimento, o que eram
coisas caras para eles, que eram importantes no cotidiano da vida deles. Mas de tudo isso, o que nos importa agora para este texto é isso aqui. Foram encontrados muitos, o que a gente chama de magatamá. Não sei, tem vários, mas parece uma gotinha, assim. Tanto que tem muitos que falam, né? Porque quando você junta os dois, parece o yin-yang. Sabe aquele símbolo do yin-yang? Né? Que são coisas que a deusa do sol, a Amaterasu, deu para o Ninig para ele vir para cá. Então, ele veio munido de magatamá, o espelho, que quer dizer sinceridade, que é esse aqui, ó, e a espada, que é a coragem. O que eu quero dizer? 3 qualidades essenciais para um bom líder no clássico. Eu deixei bem claro no clássico, né? Benevolência, sinceridade e coragem. Para quem assiste muito coisas de samurai, né, aquelas coisas assim de época, né, a gente vê que esses três elementos vira e mexe e credibilizam a pessoa ser ou não considerada um herói, né, ou um guerreiro. Se bem que no período Edo vão desenvolver em vários outros, mas a base, seja lá do que for, vem daqui, né? Ok até aqui? Vocês estão aqui agora? Tudo bem. E aí, esses tesouros, agora é a parte turística. Esses tesouros imperiais, eles estão guardados em 3 locais diferentes. Por que será? Para não serem roubados todos de uma vez, certo? Mas, enfim, brincadeiras à parte, o espelho ele está nesse santuário aqui de Mie. A Mie é a província, tá? É o nome da província, desculpa. Aí, a espada, ela está aqui, no santuário de Atsuta, aqui na província de Aichi. E, finalmente, o magatamá, que é aqueles que viram até um colarzinho, né, eles ficam aqui no Palácio Imperial de Tóquio. E aqui nós temos o atual, né, imperador do Japão, que está em qual mesmo? 126º em linhagem. Ininterrupta. Desde antigamente, né? E a imperatriz. Parece que eles vão vir ano que vem aqui no Brasil, porque nós vamos estar comemorando os 110 anos da imigração japonesa. E a USP está fazendo um evento conjunto, internacional, simpósio e tal, com a Unicamp, que lá também tem japonês instrumental lá, e com o pessoal de Assis, né, da Unesp Assis. E parece que ele vem.